bem, pessoal? Já que nas nossas primeiras aulas nós analisamos a questão do ITCMD, do ITBI, do Imposto de Renda sobre Ganho de Capital, seguindo agora a questão do direito tributário dentro do direito sucessório e direito de família, nós vamos estudar a questão da holding patrimonial familiar, ok? Então vamos lá. A expressão holding significa segurar, manter, controlar e guardar. Então, se efetivamente num planejamento sucessório, num planejamento tributário e num planejamento onde envolva segurança do patrimônio, o meu objetivo for segurar, manter e controlar e guardar o patrimônio de uma família, a holding patrimonial familiar é um instrumento efetivo e que pode realmente fazer com que eu atinja esses objetivos. De que forma? Nós vamos estudar isso na aula de hoje. Então é o seguinte, atualmente verifica-se um crescimento significativo na aquisição de imóveis por pessoas que querem aumentar o seu patrimônio com a intenção de assegurar um futuro tranquilo para si e sua família, e a maioria dessas pessoas deseja perpetuar suas riquezas para toda a vida e para gerações futuras. Eu posso fazer isso, professor, através da holding patrimonial familiar? Posso. Posso fazer com que os bens imóveis da família sejam gravados dentro da holding patrimonial familiar com uma cláusula de impenhorabilidade e de inalienabilidade. Então, esses bens acabam ficando dentro do seio familiar durante toda a vida. Por quê? Porque eles são gravados com essa cláusula de inalienabilidade, ok? Então, a holding patrimonial familiar serve a essa questão? Serve a essa questão, nós vamos ver isso na aula de hoje, tá? Então, assim, ó, comprar e vender imóveis, alugá-los e operar no mercado imobiliário tornou-se um meio de arrecadação de recursos para muitas pessoas e famílias, ok? Então, observando essa crescente tendência, desenvolveram-se no mercado atual técnicas de organização desse patrimônio através de uma ou um conjunto de empresas que foram batizadas de holdings patrimoniais familiares. Tá? Seguimos aqui. Então, a holding patrimonial familiar hoje é uma das melhores ferramentas utilizadas para redução dos encargos tributários, rapidez e agilidade das questões da sucessão familiar, proteção patrimonial e transmissão da herança. De que forma? Vamos analisar em relação à redução dos encargos tributários. Aquele patrimônio, aqueles bens móveis e imóveis que antes estavam na declaração de imposto de renda da pessoa física do sócio, agora passam a estar na declaração de imposto de renda da holding patrimonial familiar. Aqui na declaração de imposto de renda da pessoa física do sócio, esses bens têm a sua natureza como estão lá no Código Civil. Ou são bens móveis, ou são bens imóveis, ou são direitos e obrigações. Estes bens, quando são transmitidos à holding patrimonial familiar, eles passam a compor as cotas sociais representativas desse patrimônio. Então, veja, eu deixo de avaliar para fins de tributação de ITCMD, ITBI e Imposto de Renda sobre Ganho de Capital, bens imóveis, imóveis e direitos e obrigações. E eu passo a avaliar cotas sociais de uma empresa, né, que é representativa desse patrimônio, ou seja, essa empresa, essa holding patrimonial familiar, vai ter como um dos objetivos administrar esse patrimônio. Então, o que eu vou avaliar agora não será mais um bem imóvel ou um bem imóvel. Eu vou avaliar cotas sociais representativas desse patrimônio. Muito bem. Quando eu assim o fizer, eu tenho um cabedal de informações contábeis, inclusive as informações passíveis de ajustes a valor contábil, que eu não poderia levar efeito na pessoa física e que agora eu posso levar efeito para fins de avaliação na pessoa jurídica. Por exemplo, professor, vamos supor que eu seja sócio de uma empresa que não seja holding e que essa empresa tenha dívidas trabalhistas. Quando efetivamente acontecer o evento morte e eu precisar avaliar o meu patrimônio para fins de TCMD, eu não posso descontar essas dívidas trabalhistas na avaliação de TCMD do meu bem. Agora, se esse bem estiver numa holding patrimonial familiar, estas dívidas trabalhistas que podem reduzir o patrimônio da família que agora está na holding, podem reduzir a base de cálculo de avaliação desses bens representativos da cota social da holding? Pode. Esta é a vantagem tributária. Quando a gente fala na redução dos custos tributários, é que eu efetivamente deixo de
avaliar bens móveis e imóveis que estão na pessoa física e que tem custos, que tem despesas para sua manutenção, e passo a avaliar cotas sociais representativas desse patrimônio que tem custos dedutíveis na base de cálculo do imposto de renda. Um desses custos são as dívidas que efetivamente esse patrimônio possa ter em decorrência de alguma outra questão que eu posso fazer uma avaliação contábil menor, ok? Segundo, rapidez e agilidade nas questões de sucessão familiar. Quando efetivamente os herdeiros constituem a holding patrimonial familiar, os herdeiros, além de serem herdeiros entre si, passam a ser sócios entre si. E se forem respeitadas as legítimas, e nós vamos efetivamente ver que este é o planejamento tributário que se pode fazer com a holding mais efetivo, não há necessidade de fazer inventário e a partilha. Ou seja, executa-se o contrato da holding patrimonial familiar e os bens são transmitidos de um herdeiro para outro. Assim, se faz a rapidez e agilidade nas questões da sucessão familiar. Proteção patrimonial e transmissão da herança. Sim, eu posso gravar os bens que estão na holding patrimonial familiar com cláusulas de impenhorabilidade e inalienabilidade. Ok? Beleza? Seguimos aqui então. Então, a criação e utilização desse tipo de sociedade é de suma importância para a família que visa proteger o seu patrimônio, concentrando os bens no âmbito familiar e nas mãos daqueles que serão aptos a prosseguir com o bom andamento dos negócios. Então, dentro da holding, é possível criar regras de sucessão patrimonial, é possível criar regras de proteção patrimonial, de governança corporativa e sustentabilidade da empresa para gerações futuras, ok? Bom, a Lei 6.404 de 76, no artigo 2º, parágrafo 3º, prevê a existência de sociedade holding, estabelecendo que a companhia pode ter como objeto participar em outras sociedades. Então, veja, quando eu for buscar a gênese sobre a holding patrimonial familiar, eu vou buscar essa gênese da Lei das Sociedades Anônimas, que diz o seguinte, e acrescenta, ainda que não prevista no Estatuto, a participação é facultativa como meio de realizar o objeto social ou para beneficiar-se de incentivos fiscais. Aqui eu tenho uma questão bastante importante que nós devemos trabalhar. Não obstante a previsão das sociedades holdings estarem previstas na Lei 6.604 de 76, eu posso me utilizar de qualquer tipo societário para uma holding patrimonial familiar. Como é que isso funciona na prática, professor? Funciona da seguinte forma. Imagine que uma família tem um determinado patrimônio e quer justamente organizar a sua sucessão e quer efetivamente fazer com que esse patrimônio não seja passível de ser submetido a um inventário, uma partilha, e quer evitar que ocorra brigas na família na transmissão desse patrimônio. Ok? Muito bem. Para a organização desses objetivos, eu não tenho a menor dúvida de dizer para vocês que a sociedade em conta, a sociedade por cotas de responsabilidade limitada, é o melhor tipo societário para atingir esses objetivos. E por quê? Porque eu posso efetivamente fazer a divisão das cotas sociais de acordo com as legítimas, de acordo com o que está previsto no direito de família. Então, os sócios, os herdeiros, que antes eram só herdeiros entre si, passam a ser sócios de uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada, não no percentual das suas legítimas, para justamente evitar que se tenha que fazer um inventário e partilha quando algum deles faltar. E veja, geralmente é o cônjuge varão e o cônjuge virago que detém o maior número de patrimônio quando efetivamente se faz essa organização patrimonial. E aí uma questão muito importante. Quando eu transferir o patrimônio da pessoa física para a pessoa jurídica, eu vou fazer isso através de integralização de capital. Quem vai fazer essa integralização de capital com bens imóveis que saem da sua pessoa física e vão para a pessoa jurídica? O cônjuge varão e o cônjuge virago. E os herdeiros? Os herdeiros geralmente têm menos patrimônio. Então, o que acontece? Eles ingressam na sociedade por cotas de responsabilidade limitada com uma participação pequena, ou seja, ainda não respeitando a legítima. Por quê? Porque senão eu vou ter que fazer uma doação de patrimônio para eles antes de ingressar na holding e aí eu vou pagar tributação sobre isso, porque eu vou fazer a transmissão de patrimônio para eles. Vou pagar o ITBI em cima dessa transmissão. Agora, se eu fizer essa transmissão dentro da holding,
Depois que eu igualar as cotas, eu faço isso através de cessão de cotas sociais. Então, na prática, funciona o seguinte: vamos constituir a holding patrimonial familiar. Quem detém maior patrimônio é o cônjuge varão e o cônjuge virado. Eles integralizam o patrimônio dentro da holding e os herdeiros entram com uma participação pequena, bem menor. Constituída a sociedade por cotas de responsabilidade limitada, depois se faz uma alteração do contrato social e se diz que esta sociedade, por cotas de responsabilidade limitada, vai ser a controladora patrimonial do seguinte patrimônio dos sócios que são herdeiros entre si. Se identifica qual é esse patrimônio e, neste momento, se faz a readequação das cotas sociais. Então, vejam, com isso, eu evito uma tributação antes e faço isso através de cessão de cotas sociais dentro da holding patrimonial familiar. Ok? Beleza? Vamos adiante, então. Seguimos aqui. Bom, apesar, então, da previsão da holding estar contida na lei das SA, nada impede que as sociedades holding se revistam da forma de sociedade por cotas de responsabilidade limitada, que é efetivamente o tipo societário mais utilizado quando o meu objetivo é organizar o patrimônio de uma família, ou de outros tipos societários. Por quê? Ou de outros tipos societários. Por quê? Porque a expressão holding, ela não reflete a existência de um tipo societário. Ah, não, a holding não é um tipo societário? Não. Holding é uma característica que eu dou a um tipo societário. E qual tipo societário? Aquele que efetivamente atingir o objetivo que eu busco. Ora, se o objetivo que eu busco é organizar a sucessão e proteger o patrimônio da família, eu tenho que efetivamente respeitar as legítimas. E aí, a sociedade por cotas de responsabilidade limitada me permite que as cotas sociais sejam adequadas às legítimas. Então, vejam, o primeiro planejamento que eu tenho que fazer quando eu penso numa holding é escolher o tipo societário. Para a organização da sucessão e do patrimônio de uma família e segurança, sucessão e segurança do patrimônio de uma família, eu não tenho a menor dúvida de dizer para vocês que a sociedade por cotas de responsabilidade limitada é o melhor tipo societário. Então, nós vimos, né? Primeiro se constitui uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada, se faz a integralização do capital do cônjuge varão e cônjuge virado, entre os herdeiros com menor participação, depois se iguala as cotas de acordo com as legítimas, e aí sim se diz que essa sociedade será a holding patrimonial familiar que vai controlar o patrimônio determinado naquela holding, ok? Beleza. Então, a sociedade por cotas de responsabilidade limitada é o melhor tipo, tá? Qual é o tipo, qual é a classificação das holdings? Nós temos dois tipos de holding. A holding pura, que tem como objetivo a participação no capital de outras sociedades, controlando-as, e a holding mista, que além da integralização do capital, poderá exercer outras atividades empresariais, como proteção, como, por exemplo, atividade imobiliária. Essa também é denominada a holding patrimonial. Aqui nós temos que analisar o seguinte: qual é o entendimento do ente tributante em relação às holdings patrimoniais familiares? O entendimento do ente tributante é o seguinte: sempre que eu me movimento de uma forma lícita e meu objetivo com essa movimentação for reduzir a carga tributária, eu efetivamente a reduzir de que forma, professor? Porque eu não avalio mais bens móveis e imóveis e avalio os cotas de responsabilidade limitada, cotas sociais representativas do patrimônio, ou seja, eu as avalio a valor contábil e não a valor de fluxo de caixa. Isso pode reduzir substancialmente a base de cálculo do imposto. Então, sempre que eu reduzo substancialmente a base de cálculo do imposto, eu reduzo o valor do tributo ao entrar no caixa do fisco. Então, sempre que eu faço isso desta forma, o fisco entende que me falta propósito negocial. Então, veja, eu estou fazendo uma movimentação lícita, estou fazendo um planejamento tributário lícito, e esse planejamento faz com que eu reduza a carga tributária. O que o fisco entende quando a minha movimentação tem por objetivo só reduzir a carga tributária? Que me falta propósito negocial. Então, com base no parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional, se o objetivo da minha holding for única e exclusivamente administrar o patrimônio da família, pode acontecer do fisco me autuar e desconstituir a holding? Pode. Por isso que
Desde que o fisco passou a entender desta forma, nós não constituímos mais holding puras, nós constituímos holding mistas. O que são holdings mistas, professor? São aquelas que, além de administrar o patrimônio da família, elas também praticam fatos geradores de tributo. E por que elas têm que praticar fato gerador de tributo? Porque o fisco entende que se meu planejamento tributário só ocasionar a redução da carga tributária, me falta propósito negocial. Contudo, se eu efetivamente, na minha movimentação, no meu planejamento tributário, além de reduzir a carga tributária, der ensejo à cobrança de um outro tributo, eu resolvo a questão do propósito negocial? Sim. E esse tributo que eu tenho que gerar, tem que guardar proporção igual ao tributo que eu gerei em redução? Não. Apenas eu tenho que gerar uma tributação. Então veja, como é que nós tributaristas resolvemos isso? As holdings patrimoniais, desde que o fisco passou a entender desta forma, que foi em 2008, não devem mais ser constituídas de forma pura, ou seja, elas não devem ter como objetivo única e exclusivamente administrar o patrimônio da família. Elas devem ter como objetivo, além de administrar o patrimônio da família, praticar o fato gerador de algum tributo. Dá um exemplo prático disso, professor. Vou dar. Vamos supor que uma família tenha vários bens, né? E eu quero organizar minha sucessão e efetivamente fazer isso através de holding patrimonial familiar para que esses bens fiquem dentro do seio familiar, se perpetuem dentro do seio familiar. Como é que eu posso fazer a holding? Desses 100 bens, 99 bens eu vou colocar na holding patrimonial familiar. Vou constituir uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada, onde deve figurar o cônjuge varão, o cônjuge virago e os herdeiros, e vou dizer que esta é a holding controlador do patrimônio da família. Estes bens que saem da pessoa física e vão para a holding, eles devem ser alocados contabilmente numa conta que se chama ativo imobilizado. Os bens que saem da pessoa física e vão para a pessoa jurídica holding e que são alocados numa conta contábil de ativo imobilizado são aqueles bens que efetivamente podem ter cláusulas de impenhorabilidade, inalienabilidade e incomunicabilidade. Pois bem, 99 dos 100 bens da família serão alocados nesta conta contábil. E um bem será alocado numa outra conta contábil, que é uma conta de ativo disponível. Por quê? Porque esse bem pode ser explorado. Ele não efetivamente vai ficar acobertado por essas cláusulas de incomunicabilidade, impenhorabilidade e inalienabilidade, mas ele poderá, com ele, a holding poderá praticar atos de comércio como locação e compra e venda. E aqui está o propósito negocial que eu posso dar para a holding. Qual é o propósito negocial? Ela, além de administrar o patrimônio da família, ela também explora o patrimônio da família. Porque, vejam, entre administrar e explorar, existe uma diferença muito grande. E aqui eu dou o propósito negocial. Então, esta é a forma correta de se constituir a holding. Ou seja, desde que o fisco passou a entender que o propósito negocial pode ser caracterizado pela redução, quando o meu planejamento tributário visa única e exclusivamente reduzir a carga tributária, é que a holding mista passou a ser utilizada no lugar da holding pura. Isso por uma questão muito simples. Por quê? A holding patrimonial familiar mista, ela possui duas receitas. Uma receita que se chama receita operacional contábil, que é decorrente da mais ou menos valia do patrimônio que eu busco administrar, e uma receita não operacional, que é a receita decorrente daquele bem que eu estou explorando, que é decorrente, então, da atividade não operacional da holding. Então, eu vou ter uma atividade operacional, que é a mais ou menos valia contábil do bem que eu busco administrar, e uma atividade, uma receita não operacional, que é aquela decorrente do bem que está para ato de comércio. Uma questão importantíssima aqui que não se pode esquecer é o seguinte: na holding mista, e eu constituo a holding dessa forma, para atender o requisito do propósito negocial, ou seja, ela não pode ter como objetivo só reduzir a carga tributária, ela vai ter que explorar alguma atividade imobiliária, por exemplo, e aqui fazer a geração de carga tributária, eu vou pagar imposto de renda, PIS e COFINS, né? Essa atividade não operacional da holding, a receita decorrente dessa atividade não operacional da holding, que são dos bens que estão localizados numa conta do ativo disponível, jamais poderá ser maior do que a receita da atividade
operacional da holding, que é a mais ou menos valia do patrimônio que ela busca administrar. Por quê? Porque se isso acontecer, vai ocorrer uma coisa que se chama preponderância da receita. E se houver preponderância da receita, a decorrência lógica disso é retirar a imunidade tributária do ITCMD. Sim, porque na transferência da integralização do capital da pessoa física para a jurídica, holding, eu não pago ITCMD, desde que a receita não operacional da holding não seja maior que a receita operacional. Então, a holding mista, quando constituída, ela é constituída dessa forma para que eu dê a ela propósito negocial. Porém, eu tenho que ter bem ciente o seguinte, se eu tenho nas minhas mãos uma holding mista, eu tenho que cuidar daquilo que se chama preponderância da receita. A atividade de exploração da holding patrimonial familiar dos bens que ela busca administrar jamais poderá ser maior do que a atividade principal dela, que é a mais ou menos valia dos bens que ela busca administrar. Ok? Beleza? Muito bem. Seguimos adiante, então. Então, holding não é uma espécie societária, mas é uma característica que eu dou a um tipo societário. Qual tipo societário? Aquele que efetivamente servir para o meu objetivo. Tá ok? Muito bem. Então, a sociedade ela deverá ser constituída de acordo com uma das formas exigentes na legislação atual. E nós já vimos que a melhor forma é essa aqui, para o que nós buscamos, que é a administração do patrimônio da família. Sociedade limitada, que é o tipo societário preferível por pequenos e médios empresários, e inclusive por grandes empresas que não têm a intenção de se abrir para o mercado. Verifica-se, então, como características positivas desse tipo de sociedade a responsabilidade limitada, que para nós é muito importante para dividir as cotas sociais entre os herdeiros de acordo com as legítimas, e a dispensa de publicação de balanços que as empresas de capital aberto têm. Ok? Beleza? Vamos adiante. Além disso, é a mais adequada quando se pretende impedir que estranhos ingressem à família e participem da sociedade, porque eu vou fazer uma previsão na minha sociedade por cota de responsabilidade limitada, que caso algum dos sócios que são herdeiros entre si queira se retirar, existe obrigatoriamente a necessidade de oferecer as cotas para os outros herdeiros. Ok? Muito bem. Seguimos então. Bom, sempre vai se utilizar, gente, a expressão holding, então, para qualificar uma empresa que controla o patrimônio de mais de uma das pessoas físicas. Ou seja, ao invés dessas pessoas físicas possuírem bens em seus próprios nomes, elas possuem através de uma pessoa jurídica, que vai ser a sua controladora patrimonial. Então, um dos objetivos da holding patrimonial familiar é fazer com que os bens sejam compartilhados entre os herdeiros. Exatamente. Esse é um dos objetivos da holding patrimonial familiar. Tá? Bom, então assim, a formação de uma empresa holding familiar promove o quê? A reunião de todos os bens pessoais no patrimônio dessa sociedade. Todos os bens? Não, só aqueles bens que efetivamente eu transferi da pessoa física para a holding. E como é que eu faço a eleição desses bens? Eu faço a eleição desses bens de acordo com a minha necessidade. Existem bens que eu não vou querer transferir para a holding por causa do risco. Por exemplo, automóveis. Automóveis, como existe alto risco de acidente, não devem ser transferidos para a holding. Por exemplo, uma transportadora que tem uma holding patrimonial familiar que controle o seu patrimônio, jamais deve transferir para a holding os seus bens móveis, caminhões, na medida em que esses bens têm alto risco de sofrerem acidentes. Então, para proteger o patrimônio da família que está dentro da empresa, eu não coloco esses bens na holding. Beleza? Ok. Então, a formação de uma holding promove a reunião dos bens que eu eleger, né, pessoais, no patrimônio dessa sociedade, oferecendo a seu titular a possibilidade de entregar a seus herdeiros cotas, na forma que entenda mais adequada e proveitosa para cada um, conservando para si o usufruto vitalício dessas participações, o que lhe proporciona condições de continuar administrando integralmente o patrimônio imobiliário e imobiliário. Porém, eu tenho que estabelecer o seguinte: eu posso sim não respeitar as legítimas na holding patrimonial familiar. Porém, se eu não respeitar as legítimas, eu tenho um problema muito sério aqui. Qual é o problema?
O problema é que eu vou precisar fazer inventário e partilha. É mais que isso. Pode ser que um dos herdeiros que se sinta prejudicado queira desconstituir a holding patrimonial familiar. Nós vamos ver como isso funciona. Então, ao criar a holding familiar, a transferência dos bens particulares ocorre por meio de integralização na Constituição ou aumento de capital. Integralização, quando efetivamente já detém o patrimônio e vão entrar na holding, ou aumento de capital, quando é um novo herdeiro. Ok? Então, o dono do bem transfere o patrimônio à holding, transformando-lhe em cotas, e o instrumento constitutivo da sociedade disciplina a quem caberá a administração da sociedade, qual será o procedimento em caso de morte de algum dos sócios, etc. Ok? Bom, pode-se determinar divisão das cotas de forma igualitária ou ainda podem ser estipuladas as hipóteses de doação com reserva de usufruto e gravar os bens com incomunicabilidade, impenhorabilidade e inalienabilidade que protegem o patrimônio dos sucessores em relação a terceiros. Tá? Como é que funciona, então, professor? Na realidade, o bem que fica dentro da holding, ele está inalienável? Não, não é dessa forma. Ele está blindado? Também não. Você tem que pensar o seguinte, qualquer dívida do sócio, que agora passou, qualquer dívida do herdeiro, que agora é sócio da holding, que seja anterior à constituição da holding, e os bens estejam dentro da holding, o bem em si não é passível de penhora nem de alienação. O que vai ser passível de penhora e de alienação são as cotas sociais representativas do bem que está lá dentro e os rendimentos das cotas desse herdeiro. Mas o bem em si não é passível de penhora, desde que a dívida seja anterior, inclusive dívida de pensão alimentícia, dívida trabalhista e dívida fiscal. Porém, as dívidas devem ser anteriores à constituição da holding. Então, o que acontece aqui é uma maior proteção na medida em que, para que o bem em si seja passível de penhora e venda pela garantia dessas dívidas, tem que haver uma coisa que se chama desconstituição da personalidade jurídica da holding. Então, veja, só é passível de penhora o bem, né, que está dentro da holding patrimonial familiar, se efetivamente acontecer uma ação de desconstituição da holding patrimonial familiar. E essa desconstituição da holding patrimonial familiar só vai ocorrer se efetivamente eu comprovasse que ela foi constituída de forma viciada. E uma das formas que eu tenho de comprovar que a holding foi constituída de forma viciada é demonstrar que a dívida do sócio da holding ela era anterior à constituição da holding. Como nós vamos ter o cuidado de analisar a vida de todos os sócios e pegar todas as certidões negativas de débitos, inclusive no cartório de protestos e todos os tipos de dívidas possíveis, nós vamos fazer com que o patrimônio tenha uma maior proteção, na medida em que, para que o bem que esteja dentro da holding, gravado com cláusula de inalienabilidade e incomunicabilidade, efetivamente, eu tenho que desconstituir a holding, tenho que entrar com uma ação de desconstituição da holding patrimonial familiar. Ok? Muito bem.